meu nome é Samantha Cremon, sou psicóloga clínica escolar e eu vim aqui hoje conversar um pouquinho com vocês sobre transtornos específicos de aprendizagem. Para ser mais direta, a gente vai falar um pouquinho sobre dislexia. A dislexia, segundo o DSM-5, para ela ser classificada como isso, eu não posso ter a interferência de algumas variáveis. Então, eu considero como um diagnóstico de exclusão. Por quê? Eu não posso ter a deficiência intelectual instalada neste processo, porque ela por si só já geraria comprometimentos que influenciariam na dificuldade desse processo de leitura e escrita. Eu não posso ter nenhuma dificuldade física voltada às questões visuais e auditivas, porque isso também poderia ser um fator que desencadearia tais dificuldades. Eu tenho que estar atenta a como as coisas estão acontecendo no ambiente, então como essas questões pedagógicas chegam até a criança, como esses estímulos estão sendo redirecionados a ela, e até mesmo a questão cultural de onde veio essa criança, porque hoje nós estamos inseridos numa realidade onde essas crianças estão chegando ao ambiente escolar em uma cultura, com uma cultura diferente, dentro de um outro país, dentro de uma outra região, e isso sim pode ser apontado como determinadas dificuldades, aos olhos de quem está agora com a criança, mas que talvez seja um conteúdo adquirido a um tempo anterior à chegada dela nessa instituição. Então são vários aspectos que são vistos antes que a gente tente emplacar nesse diagnóstico de um transtorno de aprendizagem específico. Levando em consideração que a gente vai chegar nesse momento, que essa avaliação vai precisar acontecer, existem construtos que são avaliados de uma forma bem mais específica para a gente chegar a essa hipótese. Então, a gente vai avaliar a fluência de leitura, então como acontece esse fluxo de leitura da criança, como acontece a construção da escrita, então como ela coloca isso, expressa essas palavrinhas dentro de um papel. A gente vai trabalhar com a questão da consciência fonológica numa parte bem pequenininha quando a gente fala de psicologia, porque o grande profissional que vai nos ajudar nesse sentido é da área da fono e a gente precisa desse profissional. A gente vai trabalhar com a investigação de velocidade de processamento de informação, que é importante. A gente vai trabalhar com a investigação da memória de trabalho, que também costuma ter algum tipo de alteração quando a gente fala desse quadro. E em especial, o que eu vim falar com vocês hoje, a gente vai trabalhar com essa questão de organização espacial e a gente vai trabalhar com essa construção visomotora. Por que eu falei em especial? Porque quando a gente fala dessas dificuldades voltadas para esse processo de leitura, que é o grande auge da dislexia, eu preciso de questões muito orientadas, muito organizadas. Então, a nossa leitura ela é linear. Então, eu preciso dessa direção esquerda-direita, que é a convenção padrão que a gente tem do processo da nossa linguagem. Eu preciso ter essa organização em espaço. Então, para separar as sílabas, para separar palavras, para montar espaço de parágrafo, para eu conseguir me organizar entre a leitura de uma linha e da outra. Tanto é que normalmente não é regra. Mas quando a gente fala de crianças que têm esse quadro, elas possuem uma certa dificuldade, por exemplo, para amarrar um cadarço de sapato, abotoar uma blusa. Então, são coisas que parecem muito simples para a gente, mas que essa questão espacial e de organização faz muita diferença quando a gente tem um comprometimento. Então, quando eu faço essa avaliação dentro do processo de um possível quadro de dislexia, eu costumo usar esse material da Vetor, que é o Bender, que é o teste gestáltico visomotor, que trabalha muito essa questão do espaço e da organização. Então, todo esse discernimento, essa visualização que a gente precisa ter de como a criança está se organizando no papel, de como ela está conseguindo transpor uma ideia para uma representação física, efetivamente falando, isso nos ajuda muito para tentar perceber as falhas desse processo de leitura frente a uma questão de organização, frente a uma questão de montagem do plano ideia-papel. Então, espero que vocês tenham gostado da dica. É um material que está muito gostoso de ser trabalhado, os estímulos continuos, mesmo para quem já trabalhou com esse material anteriormente, mas com um viés hoje muito mais próximo à nossa interpretação, à nossa correção, até porque ele tem um guia prático, para a gente fazer isso com exemplos muito claros de como a gente vai aproximar a produção da criança
a algo que foi normatizado, né, dentro da estrutura que a gente sabe que um teste psicológico precisa ter. Então, espero que possa ajudar o trabalho de muita gente aí. Tá? Até a próxima, espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau!